Está comigo Paulo Gregório. Paulo foi viciado em drogas, se relacionou com muitas mulheres, chegou a ter muitas, mas muitas namoradas ao mesmo tempo. A vida do nosso convidado só mudou quando ele aceitou o convite de uma prima para assistir uma reunião, sabe onde? A Igreja Batista da Lagoinha, isso mesmo. Ali naquela reunião, Paulo sentiu o verdadeiro amor de Deus. Foi para uma casa de recuperação e, transformado, vai nos contar agora detalhes da sua história. Paulo Gregório, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor Roderley. Bom te receber aqui, viu? Obrigado. Aliás, o dia que eu vi o resumo da sua história, né, que foi há bem dias, falei, não, você precisa ir ao programa contar essa história lá. Para mim é uma honra. Como é que, para mim também, viu? Como é que a droga entrou na sua história? Porque eu me lembro que, conversando com você, naquela oportunidade, você trabalhava numa empresa, tinha uma boa, tem uma boa profissão, Sim. e mesmo assim se envolveu com droga. O que é que te levou a isso? Na verdade, em primeiro lugar que me levou a ter esse contato com as drogas é o distanciamento da palavra de Deus, né? O distanciamento de Cristo na minha vida. E eu fiz isso desse distanciamento de não conhecer, na verdade, a Cristo, fiz amizades que me influenciaram a conhecer a droga. Trabalhei em empresa que ela prestava serviço em vários estados e cidades, e então conheci muitas pessoas, muitas mulheres, fiz muitos amigos, e com isso eu tive a oportunidade de conhecer a droga. Que idade você tinha quando você provou droga pela primeira vez? Pastor, é bem diferente a primeira vez que eu experimentei droga. Eu tinha 10 anos de idade e eu morava na roça. Que droga você experimentou pela primeira vez? A maconha. Já na roça, com 10 anos, Com 10 anos. Você já teve acesso à maconha? Acesso à maconha. Eu trabalhava, minha família, meus pais tinham, ou tem uma chácara que fica ao lado de muitas fazendas, muitas plantação de batata, café, então vinha muitos trabalhadores de fora para essa região, e ali eu, conhecendo muita gente, muitas pessoas que vieram de fora, eu tive a oportunidade e a infelicidade de conhecer a maconha. Mas com 10 anos, você deu sequência nesse uso ou foi Não. só uma curiosidade de Foi momento? só uma curiosidade. E quando foi, de fato, o seu envolvimento ao ponto de se tornar um dependente? Na verdade, com 14 anos eu me tornei viciado em maconha. Com os 15 anos, 14 anos já saí da roça, fui morar na cidade, fui trabalhar na noite em choperia, aí eu conheci a cocaína e logo já fiz o uso e me tornei viciado em cocaína e me viciei na maconha nesse período e comecei a me envolver também no tráfico da cocaína, comecei a vender. Como falando, eu fui um jovem criado no interior mesmo, na roça, vamos dizer assim, e quando eu fui para a cidade, trabalhar na noite, eu costumo dizer, conheci a burguesia, e eu entendi que o que prevalecia ali era a cocaína. Isso me chamou a atenção para estar começando a usar. E essa história de vender droga, foi por que razão? Talvez mais para status. Para status, para ser uma pessoa que era procurado, que as pessoas dependiam de mim. Financeiramente, você não dependia de vender a droga para manter o seu vício? Não, nem tinha intenção de ganhar dinheiro com venda de droga. Era mais mesmo para aproximar das mulheres. Na verdade é isso, para ter mais contato com a mulher, que com a cocaína eu conseguia manipular as mulheres, que elas ficavam dependentes de mim, porque eu tinha cocaína, elas queriam usar e eu conseguia, então, ter um acesso com mais facilidade. E até mesmo que era mulher de um nível diferente do meu. Estava saindo da roça, eu trabalhava na noite numa choperia que ficava de frente 3 danceteria, onde que era uma classe social diferente da que eu fui criado, que participava. E essa história durou quantos anos, Paulo?
Olha, minha história de drogadição foi 14 anos. Até que no final, nos meus últimos 6 anos, eu conheci o crack. Na verdade, eu já conhecia, mas achava que jamais eu ia usar, até que eu comecei a experimentar e com o passar do tempo me tornei um viciado em crack. E é onde que eu vou falando que foi chegando no fundo do poço mesmo, porque o crack é uma droga devastadora, é uma droga que de um dia por outro ela pode levar a pessoa a fazer loucuras que ela jamais imaginaria de fazer. E o que foi esse fundo de poço para você? Como é que você traduz esse fundo de poço? Quando eu já não conseguia mais cumprir com as minhas obrigações, nem mesmo no trabalho, nem mesmo com a minha família, com namoro, e comecei a vender minhas coisas. Comecei a humilhar para meninos que ficavam em boca aí vendendo droga por causa de R$ 5, R$ 10. Eu comecei a me humilhar para eles que me comprassem um relógio, que me vendessem uma droga num valor menor do que ela custava porque eu não tinha o valor. E comecei a vender minhas coisas e vendi tudo que eu tinha dentro de casa. No final de tudo, eu vendi minha cama. Eu desmontei a minha cama e fui no Topa Tudo, vendi e fui na boca usar o dinheiro com droga. Então, eu tinha... O interessante disso daí, pastor, muitas das vezes, as pessoas veem os usuários de droga tendo atitude semelhante a essa, acham que eles estão loucos, estão transtornados, e eles têm consciência do que está fazendo. Só não tem domínio das sobre vantagens. A dependência. Sobre a dependência. Isso que é o mais triste. E o usuário de droga, ele começa a criar uma conduta de usuário de droga para que ele si próprio se aceita. Porque senão ele pode até cometer um suicídio. E a sua família no meio disso tudo? Sua família sabia desse envolvimento seu? Muito pouco, porque meus pais, eles já eram de idade, moravam em sítio, e eles não tinham muita condição financeira para estar me ajudando, e mesmo com todo esse envolvimento, eu sempre trabalhei. Então não dava tanto para eles perceber o que estava acontecendo, e eu sempre tentei poupar os meus pais. Nós sou de uma família de 13 irmãos, e meus irmãos sempre tentou também tá poupando meus pais com isso, mas meus irmãos, eles sabiam, alguns não com tanta transparência, com tanta clareza, mas eles sabiam que não estava legal comigo, e eu fui mudando de cidade também, para tentar, na verdade não era nem para tentar se esconder. isolar um pouco também deles? Não era nem para me isolar, que eu não tinha plano de continuar usando droga, pensando que mudando de cidade eu ia conseguir me livrar das drogas. Pensava, vou sair daqui, que eu vou para tal cidade, chega lá, eu não enturmo e tal, vai ser outra pessoa. Mas parece que aquele vício já estava impregnado em mim e eu não conseguia me livrar desse vício. E essa vício. História de tentativa de suicídio, veio por quê? Porque eu sempre me achei uma pessoa determinada. Como eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, e eu sempre me achei que eu era uma pessoa que eu tinha atitude e eu era capaz de vencer os obstáculos. E eu comecei a fazer umas propostas para mim mesmo, a respeito de droga. E de colocar um ponto final, falei, olha, a partir de hoje eu não uso mais. Eu me lembro até, eu fiz um cartaz e coloquei no meu quarto, bem de frente à minha cama, colocando eu, Paulo Gregório, cabra macho, não uso mais crack. Mas se porventura eu usar, eu quebro um membro do meu corpo. Todo dia eu chegava em casa, chegava do trabalho, eu via aquele cartaz e falava, crack? Jamais, eu sou doido, quebrar alguma coisa de mim. E um belo dia veio uma vontade lá e eu resolvi fumar umas pedras. E fumando e lendo aquele cartaz lá e pensando, hoje eu quebro um membro do meu corpo. E assim que, já pela madrugada, que tinha acabado toda a droga, eu comecei ali a me debater dentro do meu quarto, tentando quebrar uma perna, tentando quebrar um braço, mas eu confesso para o senhor que é muito difícil, mesmo com o efeito do crack, graças a Deus eu não consegui quebrar nada, mas eu chegava no serviço todo inchado, com o braço inchado, com a perna,
porque eu colocava na cabeceira da cama, tentava quebrar, tentava cair em cima, fazer alguma coisa para cumprir aquilo que eu tinha prometido para mim mesmo. E confesso que eu nunca consegui, mas ficava uma lição de vida para mim. Como eu estava ali dominado pelo uso do crack. Agora você está falando, Paulo, eu fico imaginando assim, a que ponto chega a loucura que uma pessoa pode fazer em função da dependência química, não é? É uma coisa terrível, né? Então, pastor, e é uma loucura consciente. Eu não estava inconsciente quando eu fui vender minha cama, eu não estava inconsciente quando eu tentei quebrar o meu braço, eu não estava inconsciente quando eu fui na boca comprar uma pedra. Tudo isso eu estava consciente, mas eu estava dominado por uma força maior. É aí que, na verdade, que as pessoas precisam de entender que a pessoa que está usando crack, ou que está usando a cocaína, ele não ficou louco, ele não ficou inconsciente. Ele está consciente, mas ele está dominado. Ele não tem domínio das suas ações. Ele até sabe das consequências das suas ações, mas não tem o domínio desta ação. É onde que dói muito a dor do vício, da pessoa ter a consciência, ter a ciência que não pode estar usando, mas não tem o domínio. Agora vamos falar de como você conseguiu sair desse inferno. Pastor, tem algumas coisas que ficou muito marcado. Uma delas que eu não poderia, duas que eu quero estar frisando com mais intensidade. A primeira vez que eu senti de uma oportunidade de estar parando de usar a droga. Eu estava em casa, eu tinha chegado do trabalho no sábado, 2 horas da tarde, entrei para dentro de casa, comecei a usar droga, e quando foi às 8 horas da noite, passou uma amiga minha lá em casa, me cumprimentou e tal, fui embora para a casa dela. Quando foi no outro dia, às 8 horas da noite do domingo, ela chegou na minha casa e me perguntou, falou, olha, você está usando droga desde ontem? Eu falei, tô. Ela me perguntou, você tomou banho? Eu falei, não. Você comeu? Eu falei, também não. Ela falou, nossa, eu estou com muita fome. Eu queria que você buscasse um lanche para nós. Eu olhei para ela, eu já tinha acabado o meu dia exatamente naquele minuto. E ela foi e me deu dinheiro para me comprar a droga. E me deu R$10, eu fiquei pensando que R$10 não ia resolver muita coisa, mas fui comprar e com aquela consciência que não ia resolver, mas não conseguia deixar de ir. Eu comecei a me perguntar, por que eu estou indo fazer uma coisa que eu não gostaria de ir? O que está acontecendo? Eu sei que não vai resolver, eu sei que não adianta, mas eu não dou conta de retornar. Até que eu passei diante de uma igreja evangélica, e eu resolvi entrar nessa igreja e quis saber por quê do pastor. Eu falei, olha, por que crente não bebe no fumo, pastor? Eu não conhecia nada de evangelho, não conhecia da palavra. Ele falou, não, é porque nós aqui e tal, a gente tem um manual a seguir. Eu falei, que manual é esse, pastor? Aí ele veio me falar da Bíblia Sagrada e me perguntou se eu estava disposto a conhecer essa palavra. E eu disse que estava, só que eu falei que não adiantava, que eu iria fumar ela toda. E ele fez um desafio, levei essa Bíblia para casa e ele me fez uma oração, voltei para casa, eu comprei o lanche, cheguei com essa Bíblia e essa amiga começou a rir de mim. E eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, mas ainda continuei usando a droga. Até que numa segunda oportunidade, uma prima me convidou que eu fosse na Igreja Batista da Lagoinha com ela. Ela era membro da Igreja Batista da Lagoinha. Nesse primeiro momento, eu só fui na igreja no final do culto e nem cheguei bem a entrar lá dentro. E lá, por coincidência, há uns 15 anos atrás, o senhor lembra, porque eu comentei com o senhor esses dias, mas o senhor não lembrava de mim, o senhor estava pregando e na hora do apelo perguntou quem queria aceitar Jesus. E eu fui até a frente e ali eu me prostrei diante do altar e aceitei Jesus. E através dali, minha prima me perguntou se eu estava ciente do que eu estava fazendo, eu disse que estava. E ela me propôs ir para uma casa de recuperação evangélica, se eu tinha interesse, que era uma casa ligada à Igreja Batista da Lagoinha. E eu tive o interesse de estar indo, e lá eu fui, conheci verdadeiramente a palavra e eu conheci aonde que está a libertação dos vícios. E hoje eu trabalho a partir desse momento, eu deixei toda a minha vida profissional somente para
para estar levando essa mensagem para as pessoas que usam droga. Hoje tem 2 comunidades terapêuticas que em Cristo Jesus tem libertação. É o único caminho. Eu estudo sempre a respeito da dependência química. Não tem outro caminho para a libertação do crack do que a palavra de Deus, do que Jesus. E se tem alguém que conhece esse outro caminho, eu trabalho com comunidade, tem 14 anos, gostaria de conhecer esse outro caminho. Você naturalmente passou também um período de internação, né? Cumpriu um tempo de internação para a sua desintoxicação, enfim, para se ver de fato totalmente livre. Como é que foram esses dias, Paulo? Porque algumas pessoas, às vezes, a gente sabe da experiência de algumas pessoas que são levadas para uma comunidade terapêutica e elas ficam lá 10, 15, 20, 30 dias e depois acabam indo embora. Por quê? Porque não tem contato com a droga lá dentro, né? Não tem como usar a droga e a dependência faz com que essa pessoa até desista do processo. Em algum momento, quando você entrou para a comunidade terapêutica, você pensou em também desistir, sair e continuar no uso da droga? No primeiro dia que eu entrei, eu já entrei e conversei com a minha irmã que me levou, falei, eu não vou ficar aqui, que não dá para mim. Mas falei, vou tentar. E no primeiro dia, me assustou muito na primeira noite, de repente eu estava lá e eu não conhecia do Evangelho, de repente eu comecei a escutar glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, maravilhoso. Eu falei, o que está acontecendo com esse povo aí? E através dali eles me explicaram que eles estavam em oração e eu envolvi na oração com esses irmãos lá da igreja, até lá da instituição, e muitos eram acolhidos, eram pessoas que estavam internados, e ali eu comecei a ter uma experiência com Deus. Um milagre houve na minha vida para que eu não saísse. Foi uma coisa sobrenatural, que se fosse no natural eu também teria saído. Teria desistido. Você disse que hoje você cuida de 2 comunidades terapêuticas. 2 comunidades terapêuticas. Todas 2 para atender somente homens ou tem uma delas que atende mulheres também? Todas 2 para atender homens. Uma de 12 aos 18 anos e outra dos 18, uma de 12 aos 17, outra dos 18 aos 60 anos. Ah, você tem uma então que atende adolescentes também? Sim. Nesse caso, são adolescentes encaminhados pela justiça? Não, nem sempre, nem sempre. Na verdade, a gente atende o adolescente que está com desejo de se recuperar e aceita o tratamento. A gente não atende adolescente que é forçado, mas não necessariamente que esteja encaminhado pela justiça. Pode ser apenas pela própria família. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.